Amém? Os irmãos podem se assentar, Deus abençoe. Para mim é motivo de alegria, né, irmãos, estarmos aqui reunidos na presença do nosso Deus, né? Cada culto que nós estamos presentes é motivo de adorar ao nome do Senhor, né? Porque nós deitamos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou, né? Então nós estamos de pé por causa dele, amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. É muito difícil, eu acho a parte mais difícil, né? Ainda mais com os irmãos aqui, né? Todos obreiros da casa do Senhor, conhecedores da palavra, é muito difícil. Mas a palavra é do Senhor, amém? Então eu vou ler a palavra, né? O que o Senhor colocou no meu coração, né? E eu costumo dizer, né? Os irmãos já estão até acostumados. Eu sei dizer que Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, amém? Essa é uma das maiores pregações, não é mesmo? Porque o Senhor Jesus já nos salvou, amém? Aquele que não é batizado, ele está aqui nessa noite, porque quem muda, irmão, somos nós. O nosso Senhor nunca mudou. Ele é o mesmo lá do passado e ele será eternamente, né? Nós que muitas das vezes vamos dando brecha aqui, brecha ali, e nós mudamos, mas o Senhor, ele é o mesmo. Ele opera milagres no meio de multidões, ele opera onde tem 1, 2 ou 3, porque o Senhor não tem interesse em quantidade, né? Então o nosso Deus, ele está aqui, amém? Eu quero ler aqui com os irmãos uma passagem muito conhecida que está em Atos, no capítulo 12, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Atos, capítulo 12. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar.
E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito a Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquiração aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes vindo de comum acordo e ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que porquanto que era o camarista do rei, pediam paz porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal. E lhes fez uma prática, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? Uma palavra, né, irmãos, muito conhecida, né, da igreja. Aqui, a palavra de Deus, ela nos conta, né, esse momento difícil, né, na qual se encontrava o nosso irmão Pedro, na qual ele ali ficou aprisionado, né, por levar a palavra do Senhor, por pregar o evangelho. E ali, então, ele passou por aquele momento difícil, né? Só que aqui nós vemos, irmãos, que a igreja, ela fazia contínua oração, né? Algo contínuo é algo sem pausa, né? É algo que você continua, não para nem por um momento. E a palavra de Deus diz que a igreja ali, ela estava em contínua oração por Pedro. E qual é o tamanho do poder da oração, né? Nós já vimos aqui testemunhos nesta noite. E nós somos, né, irmãos, todos nós estamos aqui por causa da oração. O poder da oração, irmãos, é sobrenatural. Se nós parássemos para meditar o quanto é o poder da oração, nós orávamos mais, nós buscávamos mais ao Senhor, né? E a palavra de Deus diz que naquele momento tão difícil, naquele momento, né, tão difícil que Pedro estava vivendo, porque não é fácil ser preso, né? E ali ele estava preso, sabendo que muitos já tinham morrido por pregar o evangelho, mas ele, irmãos, ele não estava gritando, ele não estava desesperado. A Bíblia diz que ele estava dormindo, né? Porque aquele que confia no Senhor, ele descansa, ele dorme, né? Ele sabe que ele pode deitar no travesseiro. Senhor, está tudo do avesso. Ah, Senhor, eu não sei nem como orar, mas ele sabe que o Senhor vai trabalhar, porque o nosso Deus trabalha, irmãos. O nosso Deus trabalha por nós. Existem momentos na nossa vida que nós não temos nem palavras, mas nesta noite o Senhor diz, não tem palavra, só geme, geme que eu ouço o teu gemido. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, ele conhece a nossa alma, ele conhece a cada um nesta noite, ele sabe da tua necessidade, ele sabe da minha necessidade, e às vezes o problema é tão grande que nós olhamos e falamos, Deus, e agora? O que vai ser de nós, né? Mas, irmãos, nessa noite o Senhor diz, descansa, vai dormir tranquilo. Ele sabe o que você tem passado, ele sabe o que eu tenho passado, mas o nosso Deus, né, é um Deus tremendo. E a palavra de Deus diz aqui, então, que Pedro, ele descansou. E o Senhor, então, realizou aquele milagre. Irmãos, existem milagres que quando nós olhamos para o milagre, aleluia, nós ficamos até desacreditados, né? Muitas das vezes passamos anos orando por algo, passamos buscando ao Senhor. E quando o Senhor faz, nós nem acreditamos, né? Aquela jovem Rod, quando ele bateu ali, né? Os irmãos não acreditaram, porque o Senhor realizou um grande milagre. O Senhor entrou naquela prisão, o Senhor realizou um grande milagre, que aqui a palavra de Deus diz que nem Pedro estava acreditando, né? No 9 diz assim, e saindo seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era alguma visão. Irmãos, o milagre vai chegar. O milagre vai ser tão grande
conquistado, né? Porque é assim que o nosso Deus trabalha. A palavra de Deus diz, né, irmãos, que nós devemos orar, buscar ao Senhor, né? O Senhor já realizou tantas obras na vida de tantos, né, que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Ana, naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade que ela passava, porque, irmãos, não foi fácil para Ana, não foi fácil, irmãos, somente aquele que tem desejo de ter um filho e não pode, sabe dizer qual é o tamanho da sua dor, né? Só sabe a dor aquele que vive, e Ana tinha essa dor, mas ela apresentou diante do Senhor. Muitas das vezes não precisa gritar, às vezes tem que clamar mesmo, gritar bem alto, mas às vezes a nossa alma está tão angustiada que não sai palavras, só sai lágrimas, e às vezes até a lágrima secou. Aleluia, mas desta noite o Senhor diz que Ele está te ouvindo. Você não está tendo forças para orar, você não está tendo forças para buscar, mas Ele está vendo tudo. Ele contempla e Ele vai te dar vitória. Nesta noite o Senhor vai trazer alegria para a sua alma. Diante desta dor, diante desse turbilhão, Ele vai trazer o refrigério para a sua alma. Aleluia. Não precisa. Você tem falado, aleluia, Deus. O Senhor está vendo tudo, e Ele está vendo mesmo. Ele contempla a dor da sua alma, aleluia, e Ele vai te dar vitória, aleluia. Assim como Ele concedeu aquela grande vitória para Pedro, né, irmãos? Ele vai conceder vitória. Tantos outros, né, irmãos? Nós temos ali Josué, que orou, o sol parou. Nós temos aí tantos irmãos, Eliseu, que orou e o moço reviveu. Nós temos tanto casos de oração que Elias orou, o fogo do céu. Irmãos, o poder da oração. Ora ao Senhor. Mas, irmã Adriana, eu não tenho força nem para dobrar meu joelho, não tem problema. Ora em pé mesmo, ora deitado, Ele está te ouvindo. O poder da oração, irmãos, é coisa tremenda. O poder da oração é coisa terrível. Sabe o que acontece? Que muitas das vezes nós entregamos ao problema de tal maneira que nós começamos a contar para todo mundo, mas nós não contamos para o principal, que é o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Quantos têm feito isso? Quanto tempo faz que você não fecha a porta? Aleluia! Quanto tempo faz que Ele não ouve a tua voz? Aleluia! O Espírito Santo nessa noite diz que está com saudade de ouvir a tua voz. O Senhor sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir a tua voz. Aleluia! Então que nesta noite eu e você possamos voltar, irmãos, voltar ao início de tudo. Aleluia. Infelizmente, irmãos, todos nós muitas das vezes temos nos entregues a este mundo pelas consciências, por tanta coisa. Nós às vezes, irmãos, deixamos de orar, deixamos de buscar como Ele quer. Ele quer que você ore, Ele quer que você ore todos os dias. Mas eu não posso dobrar o joelho. Ore em pé, ore sentado, mas ore, fale com o Pai Celestial, que Ele está a te ouvir. A nossa irmã já falou que Ele se inclina para ouvir a tua e a minha oração. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar ao Senhor, aleluia, enquanto se pode achar. Nós temos que orar, nós temos que buscar. A nossa irmã que nos antecedeu, ela leu aqui sobre Deus concede Josafá vitória. E como foi que Josafá teve essa vitória, irmãos? Como foi? Aleluia. Não foi no celular, não foi olhando vídeos o dia inteiro, não foi, irmãos, dessa forma. Infelizmente, irmãos,
eu estou incluída, viu, irmãos? Porque a palavra ela começa por nós. Então, quantas vezes, irmãos, outro dia eu estava meditando quem era eu antes do celular. O celular é uma bênção, irmãos, mas nós temos que ter tanto cuidado. Às vezes nós passamos 2, 3 horas olhando o vídeo, olhando isso, olhando aquilo. E quanto tempo faz que a gente não passa esse período em oração, né? Então nós temos que tomar cuidado. Aqui Josafá diz assim no 4, e Judá se ajuntou. Primeiro ele diz no 13, então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum. E jejum? Quanto tempo faz que você não faz um jejum? E muitas das vezes você quer vitória, mas o Senhor, Ele quer jejum. Ele requer um jejum da sua vida. Irmãos, antes de abrirmos nossos lábios, o Senhor já sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir. Então, nesta noite, vamos voltar, irmãos. Jejua, consagra, ora. Jesus está às portas. Irmãos, a qualquer hora dessa, a trombeta vai tocar. O inimigo tem feito de tudo para nos atrapalhar. O inimigo quer nos parar de todo custo. A palavra de Deus diz: olhai para mim e sereis salvos. Olhe para Cristo. Pare de olhar para A, de olhar para B, de ver defeito aqui, de ver defeito ali, irmãos. Se nós começarmos a olhar defeito, nós não paramos na casa de Deus. Não paramos, porque o ser humano é falho. Nós precisamos olhar para Cristo, porque a trombeta vai tocar. E Jesus pode chegar a qualquer momento. Ele pode chegar hoje para a minha vida. Ele pode chegar hoje para ti. E o que nós temos a apresentar diante dele? Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. E aqui no 4, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Olha o que diz aqui. Também de todas as cidades o povo se reuniu. Irmãos, quando há propósito, o Senhor faz maravilhas. Quando há propósito, o Senhor realiza milagres. E aqui diz: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Aleluia! E o que o Senhor disse para ele: nessa peleja não tereis que pelejar. Aleluia! Fique em paz, meu amado. Nessa peleja não é tua, esta peleja é de Jeová. Aleluia! Aquieta o seu coração nesta noite. Apenas faça o que Ele está te pedindo. Ore, jejue, consagre, e você vai ver o grande milagre. Aleluia! A realizar em sua vida. Tem um louvor, irmãos, que eu até escrevi aqui, que eu gosto muito. Aleluia, que diz desta forma: oh glórias, aleluia. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus
falar com Ele. Volte a falar com Ele.